presidente, senhores deputados, confesso, senhor presidente, que nós, a bancada do PSOL, em função da tamanha afinidade que nós temos com o deputado Olímpio sobre esse tema em particular, que nós chegamos ao ponto de discutir na bancada até a sessão do nosso encaminhamento à sua excelência deputado Olímpio. Porque o deputado Olímpio vem defendendo aqui nessa tribuna, desde o início dessa legislatura, a família policial militar e os policiais civis, enfim, vem defendendo as questões ligadas à segurança pública. E nesse item específico, o PLC 32, nós temos total concordância. É por isso, senhor presidente, que no nosso entendimento não teria problema que o deputado Olímpio pudesse aqui expressar o posicionamento que não é só de sua excelência, é o posicionamento também de nossa bancada. Qual seja, o posicionamento contrário ao PLC 32, que vai... Vários ex-servidores militares que estão acompanhando, e também servidores da ativa, que estão acompanhando aqui na galeria e que estão acompanhando porventura em suas casas. E é importante que a gente coloque luz em relação à situação da pensão no nosso estado. É fundamental colocar luz sobre esse assunto. Então a primeira questão é que a pensão não tem déficit. Pelo contrário, a pensão no estado de São Paulo é superavitária. Então é mentira do governo do estado quando diz que precisa reduzir direitos porque tem um pseudo buraco na Previdência ou em particular na questão da pensão. Quero dizer aqui que os agentes fiscais de renda produziram um documento de previsão da situação da pensão para esse ano de 2007, dizendo que sem a aprovação desse projeto de lei, não só o 32, mas também o 31, que pegou e retirou direito dos funcionários civis, a pensão esse ano terá um superávit, ou seja, recursos a mais do que vai pagar, de mais de 227 milhões. Portanto, esse primeiro argumento, eu já disse aqui ao líder do governo nessa casa, que deveria trazer os técnicos aqui, para dizer aonde é que está a justificativa financeira, econômica, matemática da redução desses direitos. Por quê? Porque a pensão que suas excelências que estão aqui, que contribuíram, como é o caso do deputado Conte Lopes, deputado Ferrarini e deputado Olímpio, com 6% do seu lerite, o governo com a sua contrapartida de 6%, que forma o caixa da pensão, ao longo da história da pensão em São Paulo, seja na civil ou seja na caixa beneficente da Polícia Militar, que agora também foi fundida numa só, que é a São Paulo Previdência, ela é superavitária. Portanto, do ponto de vista econômico, essa é a primeira questão. Não tem justificativa a redução de direitos para poder chegar a uma pseudo-organização financeira da pensão. Não precisa disso, porque a pensão hoje é superavitária, 227 milhões a mais no caixa da pensão esse ano. Então nós devíamos discutir aqui, era para aumentar os direitos. É disso que se trata. Porque não tem cabimento, e aqui uma avaliação social, que o filho do policial militar, ou da policial militar, que viu seu pai ou sua mãe entrar na carreira, ficar fora de casa, às vezes 8, 12, 16 horas, porque tem que fazer bico para complementar o salário. Que esse filho que foi criado com todas as dificuldades do mundo e com muito esforço, apesar do baixíssimo salário que é pago aos policiais, entrou no ensino superior e não entrou na universidade pública não, porque teve dificuldade e não teve tempo, tinha que trabalhar e estudar.
não teve tempo de se preparar e não conseguiu passar nessa terrível loteria que é a loteria do vestibular. Foi fazer a universidade privada, Marco Martins, e estava fazendo o curso superior privado. De repente perdeu o seu pai ou perdeu a sua mãe, que eram policiais militares. Com esse projeto de lei, com a sua aprovação, nós vamos ter por extinta o pagamento através da pensão da mensalidade desse jovem, que precisa desse pagamento. E hoje, sem a aprovação do projeto, o Fundo de Pensão do Estado cobre essa mensalidade até os 25 anos de idade. Com a aprovação desse projeto, isso não vai acontecer mais. Então essa é a primeira questão. Aonde estão com a cabeça o governo do Estado, que hoje no SPTV disse que é um governador que defende a educação, mas que defesa é essa? Se vai cortar, desobrigando o fundo de pensão de pagar a mensalidade do ensino superior privado, não só do jovem, filho de servidor civil, mas mais do que isso, porque o número de óbitos para os militares é bem maior do que os civis. Vai acabar com a possibilidade desse jovem poder concluir o ensino superior privado. Porque nós sabemos que não só a pensão, aquela que passar do teto da Previdência, vai ter um corte. E aqui eu quero dizer que a nossa posição, Olímpio, Conte e Ferrarini, acho que essa casa deveria aprovar uma moção para os ministros do Supremo Tribunal Federal, defendendo a posição do ministro Marco Aurélio, de que pensão acima do teto tem que ser de 100%. Devemos colocar, eu acho que essa é uma questão importante, uma moção nessa casa, porque está correto o ministro Marco Aurélio, tem que ser de 100%, mas mantendo o entendimento que está hoje do governo do Estado, essa família vai ficar com uma pensão de 70%, nos raros casos onde o salário chega ou passa do teto, e ainda terá que pagar o ensino superior privado, ou seja, centenas e milhares de jovens vão deixar de concluir o ensino superior, porque os senhores deputados e o senhor governador do Estado acha e quer retirar recursos da pensão. Uma pensão que é superavitária. Então não tem razão de ser, seu presidente, senhores deputados, fazer esse corte na pensão. Nós pedimos um requerimento de informações. Eu queria ter acesso às informações, saber qual é a previsão de aumento da arrecadação da pensão com esse corte. E pasmem os senhores, até agora não chegou uma explicação do governo sobre a previsão de quanto que vai aumentar a arrecadação da pensão depois que se fizer esse corte. Então, senhor presidente, por tudo isso e por mais, dada a importância, qualquer pesquisa de opinião hoje mostra que o povo de São Paulo tem entre as suas preocupações, como a preocupação com a saúde, a preocupação com a educação e com o emprego, tem entre as primeiras questões o problema da violência no nosso Estado. E se o governo é sério, se o governo quer fazer política séria de segurança e não demagogia, o primeiro projeto que deveria mandar para essa casa era para aumentar o salário dos policiais militares e civis desse Estado, que ganham os piores salários da federação. Era para melhorar a carreira, era para aumentar os benefícios da pensão, para fazer uma reforma profunda no Estatuto da Polícia Militar, que ainda é da época da ditadura. Era essa a agenda, essa é a agenda de segurança no Estado de São Paulo, uma agenda que valoriza o servidor público militar, e não a agenda de retirada de direitos. O governo Serra, pelo contrário, vai aprofundar a crise de segurança com projetos dessa natureza, porque vai desmotivar ainda mais o policial militar, que está fazendo jornada dupla, trabalha na segurança e depois tem que fazer bico, está fazendo jornada dupla, e o governo está virando e fazendo vista grossa em relação a essa questão. Então, por tudo isso, senhor presidente, nós entendemos que a agenda de segurança
deveria colocar o servidor público no primeiro lugar. Era isso que o governo deveria mandar para casa, para valorizar o policial militar, o policial civil e os delegados de polícia do Estado de São Paulo. Fazer uma reforma profunda no Estatuto e aumentar os benefícios da pensão. Para concluir, e não excelência. retirar direitos. Então, para concluir, o posicionamento da nossa bancada é um posicionamento muito similar ao do deputado Olímpio. É por isso que nós gostaríamos que, inclusive, Vossa Excelência fizesse o encaminhamento, porque temos um completo entendimento nessa questão. Nosso posicionamento é contra o PLC 32.